Boa noite, igreja. Boa noite, igreja reunida nas casas. Amém, né? Como é bom chegar na presença do Senhor. Como é bom, né? Terminar o nosso domingo buscando encontrar com o nosso Pai. Eu vou solicitar que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Salmos, número 62, versículo 5. Salmo 62, a partir do versículo 5. Amém? Amém? Você achou aí na sua casa também? Eu vou começar a ler. Ó minha alma, espera somente em Deus. Dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha defesa, não serei abalado. Aleluia. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Aleluia. Que texto tremendo. E termina assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Aleluia, que palavra tremenda, né? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é o único em quem podemos colocar toda a nossa confiança. E aqui está dizendo, né? Derramai perante Ele o vosso coração. Quem quer derramar perante o Senhor o coração essa noite? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque essa palavra realmente reaviva em nosso coração a esperança, em saber que o Senhor está olhando para nós e que podemos depositar em Ti toda a nossa confiança, porque Tu és o nosso verdadeiro refúgio, e refúgio como o Senhor não há outro. Aleluia, como é bom poder depender de Ti, Senhor. Que a nossa confiança, que possamos sempre olhar, que não importa as circunstâncias, a nossa vida está depositada sobre a rocha que és Tu. Aleluia. Que nós possamos agora erguer as nossas vozes e declarar para o Senhor que os que esperam nele, como águias, voam, porque Ele realmente é a nossa confiança. Que você se derrame agora em louvor, cantando do fundo do seu coração, como a sua oração hoje, crendo nisso. Creia em cada palavra que você vai cantar agora. Não serão os que esperam em Ti, Senhor. É nele que você confia. Então você pode ter certeza que como águia você vai voar, porque o Senhor é digno de toda a nossa confiança. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa esperança. Aleluia! Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos
de vida. Aleluia! Você crê nisso? Dá um forte aplauso ao Senhor. Ele é o teu fôlego de vida, Ele é a tua rocha eterna. Aleluia! E confiando nisso, nós podemos declarar que não importa o que nós viemos a viver, nada pode nos separar do amor do Senhor. Você crê nisso? Muitas vezes a gente está passando por situações tão complicadas e a gente se sente tão longe do Senhor. Mas na verdade, nenhuma dessas coisas podem nos separar. Só você pode se afastar dele. Mas as circunstâncias não. As situações não vão te afastar dele. Escolha estar pertinho do Senhor e viver essa verdade de um amor que não falha. Vamos cantar junto? Vamos declarar essa canção? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Você crê nisso? Canta forte. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, porque Ele é o mesmo sempre. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Você tem certeza desse amor? Se você tem, cante forte, cante alto no fundo do seu coração: Senhor, eu sei que teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. O amor dele nunca falha. Aleluia, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha, o amor do Senhor não falha. O vento é forte, bate contra as nossas vidas. Muitas vezes pensamos, não vamos alcançar, mas o amor do Senhor está sempre conosco. E você crê que tudo que o Senhor faz coopera para o seu bem? Você ainda crê nisso? Então vamos declarar que tudo que o Senhor faz coopera para o nosso bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu
a passar todas essas circunstâncias que nós cantamos aqui. Vento forte, o mar se enfurecer contra nós. O amor do Senhor não falha. Nada dessas circunstâncias nos separa do Senhor. Mantenha-se firme crendo. Crendo, Senhor, tudo que o Senhor permite acontecer, coopera para o meu bem. E que eu possa manter firme essa minha confiança. Pode vir o temporal, pode vir o dia mal, porque ele vem. Vem para mim, vem para você. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Ele é o nosso lugar seguro, amém? Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por ser esse lugar seguro.
nosso lugar seguro. Como nós lemos aqui no versículo 8, confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Não importa, muitas vezes olhando para esse mundo, né, desanimamos, mas que nós possamos manter a nossa confiança firme e inabalável. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele é esse lugar onde mesmo quando tudo vai mal nesse mundo, nós podemos ter certeza que há esperança. É aquele lugar em que nos sentimos protegidos. É o braço do nosso Pai, é o colo do nosso Pai. Ele é esse lugar. Que você mantenha firme a sua confiança e creia. Existe um lugar de esperança, e esse lugar é o Senhor. Aleluia. Vamos declarar isso, que existe esse lugar, e esse lugar é o Senhor. Amém? Aleluia, Senhor, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa confiança. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Existe um lugar. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Declara que esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Você pode acreditar. Esse lugar existe, é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o medo não me domina. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Repita de novo. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo, Pai, para nós. O nosso refúgio, a nossa esperança, a nossa certeza do amanhã. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Você acredita que Jesus é tudo o que você precisa? Então você vai declarar. Você vai declarar: Senhor, Jesus, Tu és tudo o que eu preciso. És tudo o que eu preciso. Nada mais nesse mundo importa. E nada mais vai determinar a minha fé. Mas a minha fé é determinada por Ti. Porque Tu és realmente tudo o que
eu preciso. Então você declare agora com a sua própria boca. Igreja, declare. Eu sei. Eu preciso. Jesus, canta, igreja. És tudo que eu preciso. Jesus. És tudo que eu preciso. Jesus, tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez agora a igreja. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Você canta comigo com toda a força. Esse lugar de esperança é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor, aonde eu posso crer. Esse lugar é no Senhor. Eu sei que existe o amanhã no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Você creia, creia, creia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Não importa o que o mundo diga. Esse lugar é no Senhor. Nem que a enfermidade tente determinar. Esse lugar é no Senhor. A minha fé vai manter firme, porque eu sei que esse lugar é no bom saber que ainda que as notícias não sejam boas, que ainda que a expectativa não seja boa, existe um lugar de refrigério, existe um lugar de esperança, existe um lugar em que as minhas inseguranças não fazem diferença e que os meus medos não vão conseguir nos dominar, porque o Senhor é esse lugar. Que a sua fé seja restabelecida, que você viva essa fé genuína, crendo que ainda que tudo pareça perdido, existe um lugar e nada pode nos separar do Senhor. Amém? Pai, muito obrigada por esse momento. Recebe toda a nossa adoração, Senhor. Queremos estar perto de Ti e não queremos permitir que nenhuma circunstância nos afaste de Ti. Pai, continue conosco, fale aos nossos corações, encha-nos, porque queremos ter corações cheios de esperança. Aleluia. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. É sempre bom, é um privilégio poder estar na casa do Senhor. Cada vez que nós chegamos, que nós participamos da casa de Deus, com os nossos louvores, com as nossas adorações. É um privilégio que nós temos e temos que ter essa gratidão, né? Essa gratidão que eu acredito que nos leva a vir à casa de Deus, né? Você olhar e dizer assim, diante de tantas coisas, Deus tem me dado fôlego da vida, Deus tem me dado a solução, Deus tem me dado a sabedoria, Deus tem me dado o livramento, e aí você começa a contabilizar as grandes coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Então é com essa alegria, querido, que nós precisamos sempre chegar na presença de Deus. Eu quero incentivar os irmãos a ter esse tempo de oração, e você pode ver que nenhum momento do louvor ou da palavra, nenhum momento em que Jesus esteve no seu ministério, pode ter faltado conforto, pode ter faltado alguns recursos que talvez os discípulos precisavam, gostariam, mas uma coisa Jesus mostrou, que não tem como ter falta quando você para ter um encontro com Deus. Todas as vezes que você parar para falar com o Senhor, escuta o que eu estou dizendo,
O Senhor não vai dizer assim, olha, agora não dá. Hoje está muito calor. Olha, hoje a fila está grande. Não funciona assim. Todas as vezes que você para falar com Deus, Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Não é motivo de nós darmos glórias ao Senhor? Glórias seja dado a Ti. E aí você pode ver a história da humanidade. Os governos que tiveram pessoas que o apoiaram, que intercederam, que estava nessa unidade, o país prosperou. Você pode ver os ministérios espirituais, que quando existe oração, existe intercessores, aquele lugar flui. Então, o que nós podemos entender? Que essa prática, ela precisa, né, voltar em muitos momentos da nossa vida. Há quantas situações, querido, que às vezes o seu esposo está para buscar um emprego, não é? Você tem que ficar nessa sintonia de oração. Seu filho, uma bolsa de estudo, ou uma situação difícil que você vai encontrar naquela semana, mas se você sabe que tem alguém orando, intercedendo, isso traz segurança para você. É aquela história daquele filho, né? Você como filho, você sabe, não sei se você lembra mais, mas você como pai, como mãe, vai ter essa lembrança mais viva. Solta o seu filho para ele andar um pouquinho, ele vai brincar, mas ele está sempre dando uma olhadinha para saber se o pai ou se a mãe está por perto. Porque ele sabe que qualquer coisa você vai interceder e vai ali, né, protegê-lo. O intercessor, ele funciona dessa maneira, querido. Então, que a nossa igreja possa ser, o povo de Deus, possa ser um povo que interceda. Toda segunda e quarta-feira, nós temos esse compromisso de oração, a partir das 20h30, e aos membros que aqui estão, que estão conosco, aqueles que estão nos assistindo, vocês são os nossos convidados para estar conosco amanhã, a segunda-feira, às 20h30. E aí, nós temos uma grande cesta de oração. E essa cesta onde você deposita as suas orações é onde? O seu coração. Aonde nós temos várias pessoas, né, que estão pedindo oração por cura. E quando eu oro por uma cura, eu acredito que Deus cura. Há situações complexas em muitas famílias que às vezes não têm esperança, você não tem ideia dos pedidos que chegam. E nós temos visto como Deus tem dado esperança a muitas famílias. Então vale a pena, querido, nós termos esse tempo de oração e buscando o Senhor. Às quinta-feira eu quero fazer esse convite àqueles que aqui estão presentes, e você que nunca participou, presente, que está aqui presente online, no nosso grupo familiar. Né? É um grupo onde você tem um assunto específico para cada grupo, e ali você pode compartilhar, você pode crescer não somente na sua fé, mas como um ser humano, em termos de informação, em termos de cultura, em termos de valores espirituais. Então, às 19h, se esforce, coloque isso no seu coração, peça a Deus para que possa estar dando para você essa oportunidade, tá bom? E lembrando os nossos estudos, sempre às terças e sexta-feira, onde você pode ali entrar em mais detalhes. Eu procuro sempre trazer sequências de mensagem de um determinado livro, mas por mais que você pegue os pontos principais, é diferente quando você tem mais tempo, né? E durante aquele mês você está estudando aquele livro. Existem vários assuntos que não são abordados em uma mensagem, que é abordado no estudo, e eu vou dizer mais. Aquele estudo que foi dado, vamos dar um exemplo, pegou o livro de Gênesis, né? Se durante 3 meses você der um estudo sobre o livro de Gênesis, daqui a 6 meses você pode voltar naquele mesmo livro, que vai ter outros pontos
que não foram ditos, que não foram mencionados e que vai acrescentar à sua vida. Então, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais revelação tem. Então, às terças e sexta-feira, nós estamos aí com o nosso estudo, e lembrando sempre os nossos cultos, às 9 horas, domingo pela manhã, e à noite, às 18 horas. Tá? Como que a igreja funciona? Ela funciona através dos nossos trabalhos voluntários. Quero lembrar os irmãos, nós temos aqui Coração Voluntário, onde temos a parte que damos assistência à igreja, a parte social, emocional, a parte de beleza. Então, as pessoas se envolvem com a sua profissão, com o seu conhecimento, se envolvem financeiramente, ajudando esse projeto, né? E se envolve também, às vezes não trabalham em nenhuma dessas áreas, mas nos dão a assistência aqui, ajudando, abrindo a igreja, preparando o espaço, né? Para que você possa estar aqui hoje. Então, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem apoiado esse trabalho, ao qual nós temos a honra de dizer que nós não só abençoamos as pessoas da casa, né, mas aqueles que não são cristãos ou que são de outra religião, nós queremos com essa prática colocar, né, a palavra de Deus sendo em ação, né, com atitude. Então, eu incentivo você a ser esse irmão, essa irmã praticante da palavra de Deus. Glória a Deus, amém? Então, você que está aí nos assistindo, tem aí a conta da igreja, né, que você pode ver, e os membros que estão aqui presentes, no término do culto, depois do louvor, nós estaremos recebendo a sua oferta, o seu dízimo, aqueles que trouxeram. Então, vamos estar recebendo agora a palavra, o diácono Alfredo, que estará dando a segunda parte da mensagem. Boa noite a todos. Tem como reduzir essa luz aqui que acaba comigo? Obrigado. Reflete aqui, eu já acho que o óculos está chegando. Chegou para o diácono João recentemente. Pelo jeito está chegando para mim também. Ficou muito melhor para mim. Obrigado, diácono Pimenta. Pela manhã, nós estivemos falando sobre o profeta Ezequiel e uma visão que ele teve. Falamos sobre a visão de um vale cheio de ossos sequíssimos. E de algumas das declarações que nós destacamos, é a que foi muito dito, que saberão que eu sou o Senhor. Uma expressão que comprova a vontade de Deus em restaurar Israel e que também se estende para toda a humanidade. Falamos que Ezequiel era contemporâneo de Daniel, assim como outros, um grupo que foi capturado e levado para a Babilônia, que o nome dele significa Deus fortalece, e que o ministério dele foi contemplado de 593 a 571 a.C., aproximadamente 22 anos profetizando. Ele teve a sua chamada profética entre 25 e 26 anos, quando ele foi capturado para a Babilônia. Logo depois ele teve essa chamada. Ainda vamos ler outros textos, mas irei fazer um resumo para a gente poder chegar
no texto que nós iremos tratar. Mas vamos iniciar com a leitura desse novo texto. São duas passagens, uma eu só vou mencionar um detalhe, e a outra a gente vai ler com mais... Vai ser a que a gente vai tratar, a gente vai ler uma parte dela agora. Está em João, o Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora vamos ler o capítulo 4, versículos 7 a 11. Capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Até aqui, no momento. Vamos curvar nossas cabeças, pedir a Deus que Ele possa estar revelando, estar falando aos nossos corações. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que revele os seus desígnios a nós, Senhor, os desejos do nosso coração, que se alinhem contigo, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Deus, elucidação sobre o tema aqui proposto, que haja, Deus, revelação do Teu Espírito, Senhor. Que nós venhamos a sair daqui refletindo na Tua mensagem, Senhor. Pensando, ó Deus, nos Seus preceitos, Deus. Te adorando mais e mais. Aqueles que não adoravam, passem a adorar. Aqueles que já adoram, te adorem com mais força, Senhor. Revela-nos, Senhor, os Teus desejos. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Voltando ao tema da manhã, nós falamos sobre esse vale de ossos secos, que em uma da minha colocação aqui, foi comparado com o que vivemos em relação, às vezes, à doutrina da igreja e o grande vale de ossos secos que é o mundo caído. O grande vale de ossos secos ao nosso redor. E veio, segundo o texto, no Ezequiel 37, só vou fazer a leitura para a gente lembrar alguns pontos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Né? Comentamos que a visão, o mesmo local onde ele tinha visto a majestade de Deus, né? Que está no capítulo 3, 22 de Ezequiel. Então nós entendemos aqui que um ministério sempre estará em meio a um vale de ossos. Nós comentamos isso. Um ministério sempre estará em meio a um vale de ossos. E depois comentamos que o texto que ele diz no versículo 2, ele me fez andar ao redor deles. O ministério da impossibilidade no meio desses ossos. Nós não podemos, no meio desses ossos, ser uma igreja da moda. Não podemos aderir a crescimentos em métodos carnais. Será trabalhoso e ineficiente para manter pessoas por meios carnais. Como é que você mantém pessoas por meios carnais? Com métodos carnais. Se eu prego uma palavra cheia de carnalidade, para poder manter essa pessoa na igreja, eu tenho que promover a carne, pois não irá sustentar. Eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos.
Então, a ênfase ao estado que os ossos estavam secos e a quantidade, eram muitos ossos. Então, também dizia que eles estavam ali há um bom tempo. Havia morte nesses ossos. Então, era morte, não havia vida. Então, havia o quê? Uma necessidade de avivamento espiritual. E nós começamos a fazer, já daqui, o link com o que eu quero tratar essa noite. Nós também podemos perceber com isso que nós não morremos espiritualmente de um dia para o outro. Nós começamos a flertar com o erro. A persistência em erros sem arrependimento. Aquele desejo de agradar ao Senhor que vai se perdendo. A alegria da simplicidade do Evangelho não existe mais. Palavras indecentes, imorais, mentiras, fofocas. Esse é o retrato da igreja quando ela não tem vida, ou das pessoas quando não tem vida, só tem ossos secos. Sem vida, total sequidão em nossa vida por permanecer em caminhos enganosos. O pecado suga toda a energia até ficar sequíssimo. Um dia, o lamento e o desespero é o que vai bater mais forte ou vai bater na sua porta. E ele prossegue, então me perguntou, o filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu o sabes. Como reviver esses ossos? Profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor nos manda pregar a sua palavra. Esses ossos podem reviver? Senhor Deus, tu o sabes. E quando estamos secos, totalmente secos, há esperança? Como reviver os ossos? Vamos dar um pulo agora para Nicodemos, em João 3. Como reviver esses ossos secos, sequíssimos? Como trazer vida para aquilo que está morto? É sobrenatural. É algo que nós não podemos fazer. É algo que nós não podemos entender. É algo que nós, por nós mesmos, já podemos decretar a falência. O que fazer diante do impossível? O que fazer quando as forças já não existem mais? Como continuar? Da onde tirar vida? Que vida é essa? Estamos andando? Estamos comprando? Estamos nos casando? Mas há algo errado. Há algo que faltava. Faltava vida. Uma vida diferente daquela simplesmente natural que nós conhecemos. Vamos ao versículo 4 de João 3. Versículo 4 de João 3. Ao ter um encontro com Jesus, nós poderemos ver a semelhança com os ossos secos, conforme nós formos construindo o pensamento. Nicodemos, que era letrado, que era mestre, ele tem um encontro com Jesus, mas se sente pequeno. Ele não consegue entender a fala de Jesus. Ele fica perplexo, em dúvida. Ele fica sem entender. Nicodemos então pergunta a Jesus sobre aquilo que ele falou, porque Jesus diz para ele que era necessário nascer de novo. Como assim nascer de novo? Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Não sei se ele estava influenciado pela doutrina da reencarnação, que não é nossa, mas que existe.
Mas ele, ouvindo aquilo, ficou perplexo. Isso é o que nós sabemos. Ele não entendeu, ele percebeu de uma maneira natural. Os ossos estão mortos. Mas se você pensar de uma maneira natural sobre os ossos secos, ele não está falando sobre a vida nossa terrena aqui. Então, de uma maneira natural, quando você diz para alguém que ela está morta, sem que seja revelado pelo Espírito, ela simplesmente também não vai entender. Eu estou vivo, eu estou comprando, eu estou saindo, eu estou viajando, estamos nos casando, estamos fazendo as nossas festas. Eu até tenho uma alegria, e tem coisas que me fazem feliz, mas é circunstancial. A alegria que nós temos aqui, ela é somente circunstancial. Então, Nicodemos apresenta essa dúvida, apresenta uma dúvida para essa necessidade. Ele necessita da graça de Deus, mas ele não entende. E muitos hoje não entendem o que é necessitar da graça de Deus. Até mesmo, às vezes, quando nós passamos a frequentar a igreja, nós não entendemos o que é necessitar da graça de Deus. Às vezes nós tentamos comprar a graça, nós tentamos compensar aquilo que nós estamos recebendo. Existe alguma maneira de eu ser bom ou me tornar autossuficiente para poder receber a salvação? O que eu posso fazer para ser salvo? Então, eu começo a confundir. Ou então é a graça que eu chamo de desgraça, aonde tudo pode, aonde é um Deus amoroso, não condena ninguém, não há condenação. E vamos agora para a história da samaritana. Capítulo 4, versículo 11, do Evangelho de João. Vamos parar um pouco de Ezequiel, continuar em João. Ok? Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Bom, parecido com Nicodemos. Ela não entende. Ela vê de uma esfera simplesmente terrena, coisas do meio físico. E a gente pode falar o seguinte: osso não entende o que é espiritual. Osso seco não vai entender. O osso não vai entender as coisas de Deus. Ele precisa ser restaurado, ele precisa nascer de novo. Como o osso está confuso, não entende que mensagem é essa. Uma pessoa morta em seus pecados só enxerga o que é natural. E olhe lá, quando enxerga o que é natural. Porque às vezes até para o meio natural nós temos dificuldades. Uma pessoa morta em seus pecados não consegue enxergar por si própria as coisas espirituais. Mesmo diante de um encontro com o Deus, com Jesus, é necessário que seja revelado. Osso, você está morto em seus pecados. É por isso que você não está ouvindo. Osso, os seus pecados fazem com que você fique num estado de morte. Você está morto, você está prisioneiro em seus pecados. O Espírito precisa revelar o pecado para que o osso comece o processo de trazer a vida.
para que ele comece a enxergar coisas que antes ele não enxergava. Versículo 12. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os filhos e o seu gado? Nós sabemos que Jesus não leva um evangelho sombrio. E que evangelho sombrio é isso que eu estou dizendo? Um evangelho que supre necessidades naturais somente. Nós sabemos que Deus é o provedor de todas as coisas, mas o evangelho de Cristo, ele vai além. Água para gado, o evangelho de Cristo tem sabor, ele tempera, ele transforma. Se ela conhecesse quem era ele, não falaria isso. A mulher estava vendo Jesus como um simples judeu, inferior a Jacó. Jesus ainda estava pequenino para ela. Ela não estava enxergando a estatura, e é normal, é osso, não é isso? Jesus chega diante do osso e começa a mudar o osso. Ele fala assim: eu vou trazer vida para esse osso. Então é normal, ela não entende. E ela o vê como um típico judeu. Muitas vezes nós vemos Jesus como um típico homem. E nós fazemos da igreja como se fosse para simplesmente abastecer nossas necessidades naturais, a nossa fome de comida. Não que nós não tenhamos que ter, mas Deus diz para nós nos preocuparmos com as coisas do alto, que as demais, o que Jesus disse? Que nos seriam acrescentadas. Você não precisa se preocupar com isso. Quando eu digo não precisa se preocupar, não é que você não vai ser valente, trabalhador, mas é que isso não vai ocupar o seu coração ao ponto de você não criar tesouros no reino dos céus. Jesus nem entra no assunto da separação dos judeus, porque ela fala: como você é judeu, não pode estar aqui, como assim? Jesus não entra nesse assunto. Neste momento, entre os judeus e os samaritanos não era isso que interessava. Podemos imaginar também que numa terra sujeita a secas, a água é encarada como um verdadeiro presente de Deus. E ela tinha medo de ficar sem água. Às vezes nós temos medo de alguma coisa e focamos naquilo ali. Aí você vai ver Jesus assim. Só que Jesus, ele tem uma estatura diferenciada. O que ele traz, não há ninguém na terra que pode trazer. Nunca nasceu ninguém que pode fazer o que Jesus pode te dar. Jesus é único. Jesus não tem a estatura simplesmente de um homem para satisfazer as nossas necessidades básicas. Ele sabe que nós precisamos dela, mas nós precisamos muito mais estar diante dele, perto dele, com ele. Jesus não entra nesses assuntos. Água viva era um termo utilizado em contraste com águas de cisternas paradas. Água que faz sentido para a sua eternidade. Sua vida pode ser como este poço. As águas paradas, o que acontece com águas paradas? Junta lodo. As águas paradas, vamos falar que elas apodrecem. Fica sem sentido, sem sabor, sem novidade, sem uma experiência real com o eterno. E Jesus tem nos tirado de casa, tem proclamado o seu reino para que nós venhamos a ter experiências com o que é eterno. Para isso que nós fomos chamados, para termos experiências verdadeiras com aquilo que é eterno, para que nós sejamos salvos, felizes com a nossa salvação, ainda que enfrentando a morte, ainda que enfrentando a fome, mas a alegria de quem é Cristo,
está revelada em nosso coração com uma força que nós gritamos para todos e dizemos que Jesus Cristo é quem nos sustenta. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que cura, que sara, é aquele que liberta, é aquele que traz uma visão espiritual que ninguém pode trazer. É aquele quem te dá o espírito de vida. Sua vida é como esse poço. Uma fonte que jorra não para nesta vida, mas é para a eternidade. Essa fonte que jorra é para jorrar para a eternidade. A nossa visão tem que estar na eternidade. A nossa visão tem que estar com foco naquilo que nós conquistamos através de Cristo, que Ele conquistou por nós, mas que nós recebemos pela graça, que é para a eternidade. Além daqui, as coisas aqui irão acabar. Uma fonte que jorra para a eternidade. Para isso que você foi chamado. Assim como Nicodemos, a mulher não conseguiu entender a revelação da água viva. Ela julga Jesus como inferior ao venerado Jacó e não vê como sensato pegar água de um poço profundo sem um balde. No mínimo, era para achar estranho, né? Eu pensava, mas você vê como que é osso seco. Se nós pararmos para pensar, alguém fala para mim uma frase dessa, no mínimo, eu não iria pensar em água ali, porque eu vou te dar água viva. O que é água viva? Pelo menos a água do mar, que a gente chama de água viva hoje em dia, eu não quero beber água viva. Eu vou te dar água viva. É algo forte, principalmente para aquele período. Mas a cegueira é osso seco. Ossos secos não têm olhos, não têm ouvidos. Precisa ser restituído. A mulher não conseguiu entender a revelação da água viva. Ela julga Jesus como sendo inferior a Jacó. A visão da mulher não ia além de um balde de água. Será que nós queremos, ou às vezes nós agimos, como alguém que vai diante de Jesus com um balde de água para coisas que vão acabar? É claro que nós temos as nossas aflições, os nossos medos, mas quando você coloca diante de Deus, Ele te acalma, Ele te dá direção sobre as suas preocupações, Ele é o teu refrigério, Ele é aquele quem te diz para onde ir. Nós temos momentos, mas esses momentos não podem prevalecer diante da palavra de Deus. Os momentos ruins que nós passamos diante da palavra de Deus, nós devemos nos recompor, nós devemos ouvir, nós devemos ir além de um balde de água. Eu não quero um balde de água. É comum isso acontecer, mas muitos de nós nos limitamos ao conhecimento de Cristo na forma humana, nos preocupando somente com necessidades terrenas. Então, repito, não estou dizendo que nós, uma hora ou outra, somos humanos, mas somente com as necessidades terrenas. Às vezes nós somos assim, nós nos preocupamos unicamente com coisas que irão perecer, irão ficar aí. Jesus respondeu no versículo 13: quem beber desta água voltará a ter sede. Jesus, com toda paciência, ele está dizendo: poço seco, estou falando de outra sede, não é essa. Poço seco, você tem uma sede dentro de você que eu sou aquele quem supre. Toda a humanidade carece, toda a humanidade necessita. Todos nós temos essa necessidade que é muito maior do que um balde de água, do que uma necessidade terrena. Essa água
daqui, e quando eu falo água, você coloca todas as coisas que você possa pensar para as coisas terrenas, roupa, carro, emprego. Essa água não elimina a sede. A água que nós conhecemos no meio físico não elimina a sede. Nós sempre precisaremos buscar mais. Nunca acabará. Mas a água de Cristo, ele diz, a minha água tem efeitos para a eternidade. É para a eternidade que eu estou te oferecendo. É para além disso aqui. Essa água aqui, eu já dou. Já tem aí para você. E não vou deixar faltar. Eu não vou deixar faltar o pão na tua casa. Mas eu quero te dar algo com efeito para a eternidade. Nada pode satisfazer a necessidade que a pessoa possui da presença de Deus. Essa água não satisfaz a necessidade da alma, aquilo que é mais profundo dentro de nós. É uma água que não supre, ela não é suficiente. Então, repito, essa água é tudo que nós podemos pensar de coisas terrenas. Mas eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com uma situação. Sim, mas Cristo é mais importante para você. E Cristo te dá a solução, a direção, aquilo que é suficiente para você. As suas necessidades serão supridas. Não temos garantia de vida mansa, nem de riquezas, mas o teu alimento não vai faltar, porque é bíblico, está escrito, não faltará. E qualquer outra necessidade, Cristo suprirá. Mas aquele, no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:14. A sede mais profunda do ser humano é pelo próprio Deus. É a necessidade de Deus. Essa é a carência do ser humano. Esta é a dificuldade da humanidade. Esta, muitas vezes, é a dificuldade da Igreja de Cristo. Mas Deus está disponível. E essa é a maior necessidade do ser humano. É a presença do Deus vivo na sua vida. Cristo é este que satisfaz uma pessoa, não exterminando a sua sede. Não simplesmente uma sede natural. Porque se Cristo ficasse simplesmente exterminando uma sede, isso podaria o nosso crescimento espiritual, o crescimento da nossa alma. Mas Ele nos concede o dom do seu Espírito, uma fonte interior de satisfação que nos supre de forma espontânea em cada necessidade, nos dando refrigério. O Espírito de Deus nos dá refrigério da alma. Abundância, vida dinâmica, pura com poder, vida restaurada. Versículo 15. E continua o diálogo. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. A mulher continua com dificuldade. Poço seco não é para levar para o literal. Ela queria eliminar as visitas ao poço. Mas não é às vezes isso que nós queremos? Eliminar
o medo das coisas que nós temos de perder, aquilo que nos traz uma aflição ou outra, aquilo que nós podemos pensar, será que amanhã eu vou ter pão? Será que amanhã eu vou ter comida, vou ter trabalho? Coisas que nós queremos eliminar daqui, olha, não vou precisar mais vir aqui. Água é rara e eu não vou ter mais necessidade, vou ter água para o resto da minha vida? Ok, tenho tudo. Não tem tudo. Porque um dia essa água não vai mais fazer efeito na sua vida. E para depois? Qual poder as coisas naturais terão na eternidade? Nenhum efeito. Desta forma, ela não precisaria mais ir num horário sozinha para buscar água no poço. A resposta de Jesus é numa dimensão espiritual. Jesus oferece algo superior à religião legalista dos judeus e samaritanos. A lei, neste caso, é uma água que só pode refrescar. E Jesus continua o seu diálogo. Do versículo 16 ao 18. Agora Jesus vê a necessidade de despertar a consciência. Osso seco, a sua consciência está cauterizada. Estamos em meio no mundo cheio de ossos secos. Olha o que Jesus lhe diz, no versículo 16 até o 18. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é seu marido. Opa! O que você disse é verdade. Agora que avançamos a conversa, Jesus está dizendo: osso seco, tem algo que eu gostaria de restaurar em você. Criar tendões, criar carne, manda o espírito. Osso seco, chama seu marido. A mulher teve que confessar, ou confessar pela metade. Porque seria uma meia-verdade ou é uma mentira completa? Era necessário Jesus introduzir um assunto para poder caminhar para resolver todo o mal entendido que eles estavam tendo. O osso seco não está entendendo, não entende o que tem que fazer. Ela não tinha entendido a natureza da sua própria necessidade. O Espírito que nos revela a nossa necessidade, assim como revela a todos aqueles que estão caídos. Nós não entendemos a nossa necessidade se não for revelado por Deus. A mulher ali não entendia a necessidade. Ela esconde o fato de estar vivendo com um homem. E Jesus revela para ela. Jesus já fez a pergunta: traz seu marido? E ela diz: não tenho marido. Aí Jesus que fala, completa: 5, e tem um agora contigo que não é teu marido. A mulher dá uma declaração potencialmente enganosa, apesar de ser formalmente correta, mas enganosa, porque ela: opa, você está mexendo em algum lugar aí que eu não quero. Eu acho que ali o osso seco parecia que queria ter vida, né? Pular. Porque ele começa a mexer em pecado. Ele começa a trazer que água viva é essa, o que ele vai mexer, o que ele vai restaurar, o que ele vai mudar. E o osso seco já fica, quando arregala o olho, fala alguma coisa assim, a gente quer ficar escondido, o assunto é constrangedor. Talvez ela iria sozinha por causa disso, para não encontrar com outros, ou não poderia, ela não era bem-vinda.
E o horário também, no pior do sol, não queria encontrar com ninguém. Por que aquele horário? Havia algo nela que estava angustiando a alma dela. E ela sabia disso. Mas tratar essa angústia era por demais penoso. Era doloroso. Juntar os ossos, os ruídos, transformar numa alma vivente e verdadeira, causa dor. Através de uma união que a deixava em grande necessidade moral e espiritual. Até porque, mesmo para a mulher, naquela época, só podia ter 3 maridos. Ela teve 5 e o último não era nem marido. Casamento de papel passado faz sentido hoje. Ossos secos no mundo. Morar junto não é a mesma coisa de estar casado. A sociedade pode dizer que sim, porém Jesus deixa claro que não. Osso seco. Jesus deixa claro que não adianta, mesmo coabitando, mesmo dividindo a mesma casa, o mesmo teto, não é esposo e esposa. Havia ali a necessidade de arrependimento, a necessidade de toda a humanidade. Mas isso, aonde diz? Eu já ouvi isso, aonde está dizendo na Bíblia que tem que casar? Ouvi perguntas de Antigo Testamento com o Novo Testamento completa o Antigo Testamento, ele não elimina o Antigo Testamento. Você fica, uma vez que foi cumprido, os rituais ali não fazem parte da nossa vida, mas eles apontavam para aquilo que nós vivemos hoje, e eles, por princípios, são eternos. Os princípios de Deus são eternos, e eles estavam revelados no Antigo Testamento e veio manifesto em perfeição em Cristo. Não elimina, completa o Antigo Testamento. O livro da Bíblia, ele pode ser resumido numa história de amor, do início ao fim, buscando salvar a humanidade. Despertar senso de pecado, osso seco, despertar senso do pecado. Ninguém pode receber o evangelho da graça se não souber que está perdido. Mesmo sendo religioso, doutor, analfabeto, rico ou pobre, o pecado é maligno. Não há solução fora do evangelho. Não há solução para o pecado fora de Cristo. O pecado tem que ser eliminado da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender da nossa vida anterior. Para que eu preciso de Salvador? Sou honesto. Eu cuido da minha família, dos meus negócios. Salvador para quê? A palavra de Deus é só para as pessoas arruinadas? Fisicamente, aos nossos olhos naturais? A salvação é só para aqueles que nós julgamos que precisam? Só aqueles que nós consideramos que estão sem saúde ou na sarjeta? Não importa o estado ou posição, a humanidade é um vale de ossos secos. A humanidade está perdida. Não importa o quão pode parecer boa esta pessoa, não importa o quão ele pode ter de reputação, quão boa é a reputação dessa pessoa. Nós não somos dignos de Deus. Quem nos faz dignos é o Jesus Cristo na nossa vida. Ele que é o nosso passaporte, Ele que nos garante a salvação, não é pelo que nós somos ou fizemos. Toda a humanidade carece da glória de Deus. Não importa a nossa posição. Ele
Jesus despertou o interesse dessa mulher, mas ele introduziu a questão do pecado, teve sabedoria, mas ele não esqueceu que está em meio a ossos secos. Não esqueceu desse assunto. Na hora oportuna é necessário falar da necessidade da alma de todas as pessoas. Não falar que alguém, ou você ou eu, nós precisamos de salvação. Isso não é o Evangelho. Arrependimento precisa fazer parte, junto com a estratégia de despertar o interesse. Sem arrependimento, não tem fé, não há salvação, não crê no Senhor Jesus como Salvador. Todos nós, a situação que nós nos encontrávamos, ou toda a humanidade, totalmente pecador, todos precisam de um Salvador. Não há quem possa dizer que não precise de um Salvador. Nós não precisamos menos do que um assassino. Um assassino não precisa de Jesus mais do que nós. O corrupto, o político corrupto, não precisa mais do que você de Jesus. Você tem a mesma necessidade. Não precisa roubar como os piores ladrões. Eu vou falar assim, os piores ladrões. Porque eu costumo dizer que para nós sermos mentirosos, basta contar uma mentira. Não preciso contar 10 para ser um mentiroso. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sociedade, humanidade corruptos. Nós não precisamos menos de um Salvador do que um político corrupto, arrolado na lama. Nós precisamos tanto quanto, porque todos nós necessitamos da salvação em Cristo. Ainda que milhares de pessoas tenham sofrido por essa que nós julgamos serem ruins, pessoas que você dá raiva, não tem pessoas que fazem a maldade, matam uma criança, ainda que milhares de pessoas tenham sofrido por alguém, precisamos de Jesus igualmente. Junto com Ele, Ele precisa de Cristo, assim como nós. Não fomos chamados por sermos bons, nós fomos chamados apesar de sermos maus. Mesmo sendo mau, Jesus te chama para te restaurar. Osso seco, sou eu que restauro a tua vida. Sou eu que te faço um adorador. Sou eu que te faço aquele a quem viverá eternamente comigo. Eu que te levo para o paraíso. Eu que te levo para a presença de Deus. Eu morri no teu lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus desperta esse sentimento religioso, mas ele não deixa desviar. A mulher diz que agora sabia que ele era profeta por tudo que ele disse, né? Nossos pais adoravam neste monte. Mas vocês dizem, ela vem com uma questão teológica. Vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus responde para ela assim: mulher, acredite no que digo, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai.
vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. É comum tentar desviar o assunto quando entra em algo delicado como o pecado dela. Então, vamos falar aqui de uma questão, falar de futebol, falar de política, falar de alguma questão teológica, porque Jesus conseguiu entrar no pecado. Esse que você tem não é seu marido. É tipo, você entendeu o que eu estou falando, osso seco? Essa vida não pode continuar assim. Eu vim para te dar água viva. Receba a minha água, receba a minha palavra. Seja transformada pelo meu espírito. O culto precisa ser bíblico. O que nós entendemos também, nós precisamos ser sinceros e verdadeiros com Deus. Fazer a vontade de Deus nos revigora. No versículo 31 ao 34, estamos caminhando para o final. Versículo 31 ao 34. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O osso seco de nossa história, não adiantava ele se alimentar de pão, pois não iria mantê-lo e não iria colocar em vida. O pão não alimentaria aquilo que ele precisava ali. Nós não podemos pensar somente em alimento seco, alimento para continuar seco, alimento terreno, as paixões desta vida. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. A satisfação em fazer a vontade do Pai deve ser maior do que qualquer satisfação terrena que algo aqui pode proporcionar. O que acontece? Jesus olha, continua o texto, e Jesus fala sobre a colheita. Só mencionar do versículo 35 ao 38, aquilo gera uma colheita entre o vale de ossos. As pessoas que estão necessitando, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. As pessoas estão vindo. Jesus era o semeador e os discípulos podiam participar dessa alegria. E o que acontece no versículo 39? A fonte transbordou através da mulher. Quando Jesus trata o pecado, quando Jesus começa a trazer o Espírito para aquela mulher, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo que eu já fiz. Lembra da história do osso seco? Os ossos secos? Essa mulher representa o que acontece com esse osso. Outras pessoas começaram a participar do refrigério dela. Ela passou a ter vida. Não tem aquela situação, como que pode essa pessoa mudar? Quando você olha os ossos secos, como é que pode sair dessa situação? Poderá reverter? Poderá voltar a ter vida? Não é essa a pergunta para o profeta? Eles poderão se levantar? No final não tem um exército? É essa pregação e essa transformação. Outras pessoas começam a participar. Não podemos nos cansar de pregar, de viver. A alma mais improvável pode se tornar a testemunha mais eficiente. 5.
maridos e um que não era dela. A alma mais improvável pode se tornar. Nós podemos também nos apoderar deste testemunho. Ainda que não tenhamos qualquer perspectiva, Deus pode mudar a nossa vida através do arrependimento. Nós também podemos ser usados por Deus. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus ganhou completamente a confiança dos samaritanos. Será que Jesus nos aceitaria? A resposta é sim. O testemunho da mulher fez Cristo ser conhecido entre os seus. Jesus agora não era só um profeta para dar água natural. Agora ele era o Salvador. A alma mais improvável pode se tornar essa testemunha. Que todos nós venhamos a nos tornar essa testemunha de Deus. Que nós possamos apresentar vida, ficar de pé como esse grande exército, entender o chamado de Deus que Ele tem para cada um de nós, para nós sermos dele, somente para Ele, e vivermos para Ele, e nós também iremos morrer por Ele e para Ele. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus, para engrandecer, para receber do seu Espírito, para ser vivificado por Ele. Não pode ser uma água natural que vocês saiam daqui com sede novamente. É a água que dá a salvação para a eternidade, para todos aqueles que estão nos ouvindo, para todos aqueles que ouvem a pregação, para todos aqueles que Jesus chamar, que o Espírito de Deus venha transformar cada vez mais no meio de vale de ossos secos que nós estamos, e que nós não venhamos a nos transformar como esses ossos secos, mas sermos um exército de pé diante do Senhor, para Ele e por Ele. Que Deus seja louvado nessa noite. Vamos agradecer a Deus, vamos caminhar para a oração final. Senhor, do lugar mais improvável, Deus, o Senhor tira a testemunha mais eficiente, Deus. Não há ninguém, Deus, perdido que não possa ser restaurado, Deus. Não há, Deus, pecado que o seu sangue não venha cobrir, Deus. O teu sangue, Deus, nos liberta, Deus, de todo pecado, Deus. Cria, Deus, este exército, Senhor, em nós, Deus. Na Igreja do Coelho, Senhor. Naqueles que estão nos ouvindo também, Deus, pela internet, Senhor. Traz, ó Deus, o teu Espírito, Senhor. Derrama, Deus, sobre eles, Senhor. Que eles possam, ó Deus, se ajoelhar e olhar para o alto. Eu não quero continuar como um osso seco, Senhor. Eu quero olhar para Ti, Deus. Que eles possam, ó Deus, criar vida, Deus. Olhos espirituais, Senhor. Proclamar, ó Deus, as Tuas grandezas, Senhor. O Teu reino, Deus. E aqueles ossos, ó Deus, que porventura estejam aqui nos nossos lares, ó Deus, na nossa casa, os nossos parentes, Deus. Às vezes um esposo, uma esposa, Deus. Que nós possamos olhar, Deus, para eles e ver, Deus levantará uma grande testemunha. Fluirão rios de água viva sobre ele e dele. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Toda a honra, Senhor, toda a glória a Ti, Deus. Nós continuamos aqui, Deus, para louvar o Seu nome, Senhor, para engrandecer, Senhor. Aleluia. Que verdade poderosa, né? Nós somos carentes de Ti, Senhor. E queremos realmente viver aquele chamado que o Senhor tem para nós, para que sejamos esse exército. Porque se o Senhor foi capaz de reviver esse osso seco que sou eu, quem mais? O que mais o Senhor pode fazer?
Aleluia. Vamos declarar: Senhor, eu correrei para ti. Ele nos aceita do jeitinho que nós somos. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo. Aceita do jeito que nós somos, mas Ele não quer que permaneçamos desse jeito. O Senhor nos aceita ossos, mas Ele quer que viremos um exército. Que você se posicione hoje: Senhor, reina sobre mim, porque eu não quero mais continuar um osso seco. Eu quero ser o seu exército. Eu quero dia a dia ser cheia do teu espírito, de tal forma que eu possa impactar outros ossos secos. Aleluia! Pai, muito obrigada pela tua palavra que traz refrigério, que traz consolo, traz conforto e traz mudança. Que nós possamos aprender todos os dias aquilo que tu queres para nós, que possamos ouvir a tua voz e realmente viver o verdadeiro evangelho. Que nessa semana, Pai, a tua presença permaneça conosco, reavivando essa palavra, reavivando esse chamado, reavivando, Pai, o seu chamado em nós, porque é isso que nós queremos viver. Leva-nos debaixo da tua presença, nos dá uma semana ungida, cheia da tua unção, da tua palavra, do teu Espírito Santo, e que as nossas famílias também sejam protegidas, guardadas, livradas e impactadas também pela tua presença em nós. Muito obrigada, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer, porque o Senhor está tão preocupado com a nossa vida, que sempre vem falar conosco e reavivar a confiança e a nossa fé em ti. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor te guarde, te proteja e que sua semana seja uma bênção. Você também que está em casa, uma ótima semana na presença do Senhor.